Em direto a partir dos estúdios da SIC em Coimbra está agora Joaquim Santos Silva, especialista em Ecologia do Fogo e professor da Escola Superior Agrária de Coimbra. Sr. Engenheiro, muito boa noite. Já estiveram ao longo do dia 14 meios aéreos a operar sobre a Serra de Monchique, por onde andam nesta altura cerca de 1.200 operacionais. São números bastante elevados. O senhor já conseguiu perceber porque é que ainda não se conseguiu controlar de forma firme o incêndio? Boa noite. Pois eu acabei há pouco de estar ao telefone com um dos operacionais no terreno, que é um dos formandos aqui do curso de análise de incêndios da Escola Superior Agrária de Coimbra, e fiz exatamente essa pergunta que me está a fazer a mim. E a resposta que eu obtive é aquela que era mais ou menos esperada. Existem muitos meios no terreno, mas quantidade não quer dizer eficiência no trabalho, não é? E aparentemente o que acontece é que ainda não temos a capacidade técnica e a capacidade organizativa necessária para sermos eficazes no combate a estes incêndios, nomeadamente no aproveitamento de oportunidades durante os períodos noturnos, porque isto é um trabalho que tem que ser feito com cabeça e, portanto, aproveitando as oportunidades que a meteorologia dá, com equipas muito especializadas, que consigam ler o terreno e o comportamento do fogo, de modo a ir debelhando as várias frentes nos pontos críticos. E, portanto, os 1.200 operacionais no terreno não querem dizer absolutamente nada. E, portanto, mas concretamente que relato é que lhe fazem que vá ao encontro dessa conclusão a que chega? O que é que lhe contam especificamente que se está a passar no terreno, nomeadamente na eficiência, eficácia e coordenação de meios que leva a essa conclusão? Não, acabei de dar um exemplo, não é? Portanto, perante as condições que existem no terreno, com grande acumulação de combustíveis, com uma secura acumulada que é considerável no Algarve, ao contrário do que acontece noutras zonas do país, com o vento, que também não tem ajudado, com o relevo acidentado, com dificuldade de acessos. Estes incêndios desta natureza e nestas condições não se combatem acrescentando meios, não é? Portanto, combatem-se acrescentando inteligência, acrescentando conhecimento e acrescentando equipas que consigam fazer um trabalho calculado de ir atacando ponto por ponto e aproveitando as oportunidades que vão surgindo, que normalmente surgem durante os períodos de maior umidade, que ocorrem durante a noite, e de menores temperaturas. E, portanto, isso é um percurso longo que temos que fazer ainda, até termos essa capacidade técnica instalada, e aparentemente esse é um dos fatores que está a falhar neste momento no combate ao incêndio no Algarve. Este incêndio no Algarve já terá tido entre 15 e 20 mil hectares consumidos desde sexta-feira. Tem acompanhado, calculo, ainda que pelo menos à distância, a forma como tem evoluído este incêndio. Como é que se tem comportado o fogo e com que força tem avançado no terreno, dependendo do tipo de combustível que encontra, porque já encontrou vários tipos de combustível diferentes, nomeadamente eucaliptal e mato, não é verdade? Sim, a Serra de Monchique é um pouco um mosaico e portanto, tem uma grande diversidade de ocupações de solo, apesar de ter uma preponderância grande a nível dos povoamentos de eucalipto. E pior, quer dizer, é que não são povoamentos de eucalipto geridos, portanto, uma boa parte deles são povoamentos de eucalipto abandonados ou mal geridos. E, portanto, o fogo vai fazendo o seu caminho. E, portanto, aproveitando as situações de continuidade e de acumulação de combustível, daí aquela referência que eu fiz inicialmente de é necessário alguém que saiba ler o terreno e que saiba onde é que o fogo vai abrandar, que conheça as continuidades que existem no terreno e que, com base nessa progressão previsível,
que muitas das vezes é feita com o auxílio de simuladores de comportamento de fogo, o que exige um conhecimento avançado sobre estas questões, e portanto é com base nesse conhecimento que é possível ir paulatinamente, ir eliminando frentes de fogo e ir dando conta do incêndio. Estava a falar, por exemplo, em analistas de fogo, como por exemplo os 50 que existem na região da Catalunha, mas em Portugal, por aquilo que eu li, nada foi feito nesse campo, não é assim? Não, quer dizer, é um trabalho que está neste momento a ser feito pela AGIF, pela Agência para a Prevenção dos Fogos Rurais, e que vai demorar o seu tempo até dar frutos. Portanto, ainda há pouco tempo esteve a decorrer um processo de recrutamento, com dificuldade de encontrar pessoas que correspondam ao perfil que se pretendia. E, portanto, isto o que é triste é verificarmos que estamos novamente a começar no ponto em que tínhamos estado após os incêndios de 2013, em que se constituíram as equipas GAUF, que depois, inexplicavelmente, foram desmanteladas, e neste momento estamos novamente a retomar o trabalho que foi destruído por alguns durante este período de tempo. Foram 15 anos de tempo perdido, portanto, é isso que está a querer dizer? Basicamente, 15 anos de tempo perdido, exatamente. E nem depois do que aconteceu no ano passado houve mudanças, nomeadamente na Serra de Monchique, por exemplo, faixas de contenção em Monchique. Ainda há pouco a jornalista da SIC, Conceição Ribeiro, dava conta das alterações ou das diferenças entre 2013 e 2018, sendo que, principalmente depois do ano passado, passou a haver muito mais limpeza, mas foi feito o suficiente para que se pudesse evitar uma catástrofe, nomeadamente natural, como a que estamos a assistir? Eu tenho sido bastante crítico da forma como, por um lado, da forma como está a lei, que, quanto a mim, do ponto de vista científico, tudo aponta para que esteja errada, não é? E, portanto, há muitos trabalhos que vão no sentido de levar a essa conclusão. Por outro lado, do modo como foi transmitida à população, e, finalmente, do modo como está a ser aplicada por uma boa parte dos proprietários. Em alguns casos, o trabalho de limpeza até estará bem feito e, portanto, ou seja, quando se resume à intervenção sobre os arbustos e a vegetação herbácea e os combustíveis finos de superfície, pois nada a dizer a esse respeito. Agora, quando se estende para o arvoredo, como tem acontecido em muitas zonas que tenho visitado, isso é absolutamente incorreto e é contraproducente a curto prazo. A verdade é que se está a verificar que mesmo nas situações em que as limpezas têm sido feitas à volta das infraestruturas, pelos vistos, em muitos casos nem isso chega, e foi isso que foi referido há pouco na vossa reportagem. E, portanto, é óbvio que, se o trabalho for feito, poderá ajudar, nomeadamente na substituição das espécies que circundam as estradas e as povoações, substituindo-as por espécies folhosas. Isso é um trabalho que irá demorar muitos e muitos anos até dar frutos. Agora, para não dizer só e não apontar só os aspectos negativos, realço que, em relação ao ano passado, tudo leva a crer que o número de ignições terá diminuído face às condições de calor extremo que se verificaram nos últimos dias, e isso leva a crer, e, portanto, eu não tenho dados concretos a este respeito, mas é o que me parece, é que o comportamento das pessoas terá mudado de alguma forma, pelo menos nestes dias que decorreram. E eu vejo com agrado o esforço que, a esse respeito, tem sido feito pelo Governo, no sentido de alertar as populações. Eu recebi, muitos milhões de portugueses receberam um SMS a alertar para as condições extremas em termos meteorológicos que iam ocorrer, e, portanto, eu acho que esse trabalho de envolvimento da sociedade e de pôr as pessoas alerta e pôr as pessoas
a perceberem que vão decorrer situações anómalas, pode ajudar muito a resolver o problema. E se calhar, se não fosse isso, eventualmente poderíamos ter tido outros focos de incêndio no território, coisa que não se verificou e que seria de esperar, seria expectável, face às condições de extremo calor que estiveram no fim de semana passado. Deu aí o exemplo do SMS enviado, sendo que houve o caso caricato na quinta-feira ter sido enviado o SMS com um número errado, que conduzia para uma empresa de reparação de vidros. Enfim, isso foi ultrapassado e depois passou a ser enviado o número correto. Essa é uma alteração de facto no campo das comunicações e de alerta das populações, mas depois no campo das comunicações há outras coisas que podem e devem ser feitas. Já se alteraram procedimentos ao ponto de se poder dizer que já não falta fazer muito? Em termos de comunicações? Por exemplo, corpos de bombeiros e centro de comando, o Ciresp, etc. Bom, eu a esse respeito não lhe consigo responder porque não tenho dados concretos que me permitam dizer que de facto há uma melhoria em termos de comunicações. Sei que têm sido enviados esforços nesse sentido. E que algum trabalho foi feito a esse respeito desde o ano passado, em parte também decorrentes daquilo que foi escrito pela Comissão Técnica Independente a esse respeito, na sequência do fogo de Pedrógão, mas não lhe consigo dizer até que ponto é que isso neste momento está a ter efeitos práticos. Bom, mas no ano passado houve, comparativamente com este ano, de facto o país está muito mais desperto para esta realidade e as próprias cúpulas do Estado português também o estão. No ano passado o Presidente da República esteve logo nas primeiras horas no Teatro de Operações em Pedrógão Grande e depois um relatório da Comissão Independente fez críticas várias ao Presidente da República, nomeadamente pela forma como politicamente geriu o assunto. Ele hoje falou sobre o assunto para dizer que já não quer ir já para o Algarve porque não quer voltar a ser alvo de críticas dos técnicos por causa da intervenção política no terreno e que, portanto, por essa razão ainda não foi para o sul do país. Como cidadão e como especialista nesta matéria e na forma como se gera os incêndios, tem uma opinião sobre a influência que pode ter o mais alto cargo do Estado presente num teatro de operações de um incêndio? O mais alto cargo do Estado no pico das operações, normalmente aquilo que pode fazer é estorvar. E, portanto, foi isso que nós referimos no relatório da Comissão Técnica Independente. E repare que o texto não visava em particular o Sr. Presidente da República, antes pelo contrário. Portanto, disse respeito a toda a panóplia de personalidades políticas que apareceram no centro de operações e que, de facto, tentando um bocado fazer algum show-off em termos de mostrar que estavam presentes e que estavam solidários mas isso, em termos práticos, não ajuda em nada. E, portanto, o que se verificou foi que houve uma dispersão das pessoas que estavam a comandar as operações entre o dar atenção aos políticos e dar atenção às operações e sem dúvida que a segunda opção seria aquela que teria mais urgente no momento. Eu saúdo, de facto, a atitude do Sr. Presidente da República pelo facto de estar a visitar as praias fluviais do centro do país, nas zonas onde ocorreram incêndios do ano passado, em vez de estar presente no teatro de operações a mostrar apenas que está interessado pelo assunto. Nós sabemos todos que está interessado e que está a acompanhar o problema e, portanto, era bom que outros políticos lhe seguissem o exemplo. Ainda no seguimento dessa ideia, em outubro do ano passado o senhor dizia numa entrevista que era cedo demais para se saber se o país tinha aprendido com as tragédias do ano passado, nomeadamente com a de Pedrógão Grande e depois com a de outubro. Já aflorou um pouco esta ideia, mas pedi-lhe só que desenvolvesse. Passado quase um ano, o país aprendeu muito, pouco ou mais ou menos com o que aconteceu?
Eu diria que aprendeu, não sei, uma classificação é difícil, mas pelo menos mais ou menos aprendeu, não é? E aquela questão das ignições que referi há pouco, eu acho que é bem ilustrativa da forma como as pessoas ficaram marcadas por aquilo que aconteceu o ano passado. Enfim, estas coisas são complicadas e, portanto, se houve este aspecto positivo da reação em termos, da aparente reação em termos das ignições, que terão diminuído, por outro lado, houve a reação da limpeza desenfreada das bermas de estrada e junto às casas, enfim, de forma desregrada e sem atender a princípios técnicos adequados e, portanto, o aprender às vezes pode ser contraproducente também, não é? Eu o que receio é que se tivermos alguns anos de acalmia em termos de incêndios, que as pessoas desaprendam novamente. E, portanto, e aí cabe ao Estado, e eu não me canso de referir este aspecto, cabe também aos órgãos de comunicação social, o manterem as pessoas alerta e, portanto, e informarem-nas pela positiva sobre aquilo que devem fazer e aquilo que não devem fazer em situações de elevado risco. E, portanto, respondendo em concreto à sua pergunta, eu acho que aprendemos alguma coisa, mas há muito a fazer em questões como, por exemplo, o combate, ou como, por exemplo, as alterações em termos do coberto florestal e da gestão de combustíveis, porque isso são processos muito demorados. Aquilo que aparentemente terá dado um resultado mais imediato, e eu sou daqueles, ao contrário de um ou outro colega meu que desvaloriza um pouco a questão das ignições, eu sou daqueles que acho que temos que mudar radicalmente o panorama das ignições em Portugal. Nós temos 6 vezes mais ignições por 1000 habitantes que aqui os nossos vizinhos espanhóis e, portanto, isso diz bem da forma ligeira como as pessoas encaram as atividades de risco em áreas rurais, nomeadamente o uso do fogo. E, portanto, a esse respeito, eu penso que se evoluiu alguma coisa e espero que se continue no bom caminho e que, pouco a pouco, nos vamos aproximando dos indicadores de outros países onde as pessoas sabem que não podem fazer fogo e que não podem ter atividades de risco em dias de elevado calor. Alguma coisa se aprendeu. Sr. Engenheiro Joaquim Santos Silva, muito obrigado por ter vindo a esta edição da noite com a sua visão, sem qualquer receio de dizer as palavras como elas são. Muito boa noite. Eu retomo agora.